Olá, pessoal, começando aqui a segunda parte do nosso 40º CV Connect Sports, hoje dividido em duas partes, porque gravamos primeiro o Campeonato Paulista. Normalmente a gente não faz isso, a gente começa sempre com o Campeonato Carioca, até pela ordem alfabética, mas hoje, por conta de São Paulo e Corinthians, gravamos primeiro São Paulo e Corinthians, que são os times aqui do pessoal do canal, né? E porventura também fizemos o comentário sobre o Santos e Ferroviária e também mostramos a tabela dos próximos jogos do Campeonato Paulista. E agora a gente vem para falar dos outros campeonatos estaduais. Vamos falar aqui do Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho, Campeonato Mineiro, que teve rodada. Desculpa, gente. Todos esses campeonatos tiveram rodada nesse fim de semana, a gente tem que comentar a rodada. Mas primeiro eu queria começar com um assunto sério aqui. Na semana passada, nós fizemos um vídeo na sexta-feira, um programa, né? Na sexta-feira, falando sobre o caso Daniel Alves, o caso do Vini Júnior, falando sobre temas bem complicados. E hoje a gente vai continuar nesse começo com temas complicados, porque houve um caso de racismo no Bavi. No Bavi, hein, gente? Na Bahia. Houve um caso de racismo no Bavi, no Campeonato Baiano, e a gente não pode deixar isso impune. Isso sem mostrar aqui no CV Connect Sports e salientar mais uma vez. Tem que se identificar o torcedor que fez, porque o jogador, vamos explicar desde o começo. É o seguinte, primeiro eu queria dizer para você que é do Nordeste, que infelizmente a gente não cobre aqui os estaduais do Nordeste por conta que a nossa equipe é muito pequena e a gente deu predileção aos 4 principais estaduais do país. Não é nada contra o Nordeste, nem contra a Copa do Nordeste, mas é porque a gente não consegue, até por uma questão salutar, ficar acompanhando todos os estaduais. Aliás, nem o Nordeste, nem Goiás, nem Paraná, nem Santa Catarina, nem o norte do Brasil, a gente está fazendo. Mas quando há casos como esse, nós temos a obrigação de trazer aqui a público, até para o debate, até para o debate público ser mais enriquecedor, entendeu? E a gente promete para vocês é o seguinte, que nós vamos cobrir o Fortaleza na Libertadores, sem dúvida, nós vamos comentar o Fortaleza aqui na Libertadores, vamos comentar os jogos do Bahia no Brasileirão, na Copa do Brasil, os jogos do Vitória na Série B, no Sport na Série B, isso a gente vai comentar no Ceará na Série B, né? Isso a gente vai comentar ao longo do ano, mas os estaduais não dá porque fica são muitos estaduais e a gente só com 4 estaduais a gente faz o programa de 1 hora, então fica inviável você ficar vendo e comentando, vendo e comentando. É, não temos assim uma equipe tão grande como o All Sport tem, como a Sport TV tem, como vários outros canais aqui do YouTube tem. Então a gente tem que priorizar, infelizmente, os 4 grandes estaduais do país. Mas fiquem tranquilos que vocês também terão cobertura aqui ao longo do ano no CV Connect. Aliás, você encontra o CV Connect no YouTube e no Spotify. Digita lá que vocês acompanhem. CV Connect Esportes, né? Que é uma parte do CV Connect. Depois, a partir da semana que vem, provavelmente a gente já vai ter os outros programas falando de política, falando de uma série de coisas. É o seguinte, pessoal, houve um caso de racismo no Bavi. Houve um Bavi no Campeonato Baiano nesse fim de semana. Desculpa, com vitória do Bahia por 1-0 e o jogador que fez o gol, chama-se Kaique, foi dançar, fez uma dancinha de comemoração e aí vamos compartilhar aqui a tela que fica melhor.
E aí o que acontece? Nas redes sociais, um perfil, não dá para dizer que é o torcedor do Vitória, no, talvez aí já tenha chegado uma investigação, nós não sabemos. Um perfil nas redes sociais comparou o Kaique com um macaco. Kaique é vítima de racismo após comemoração no clássico, tá aqui a legenda do lance, né? Então aqui compartilhando a tela do lance. Tá aí a comemoração do Kaique. E aí nas redes sociais, um perfil, eu não dá nem para ver o nome aqui direito, fez aqui uma comparação do Kaique com um macaco batendo. Eu acho essa comparação ridícula, uma comparação absolutamente grotesca. E primeiro vamos trazer aqui a palavra do Bahia. O Bahia escreveu nas redes sociais, no Twitter, no caso, né, o seguinte tweet: racismo e injúria racial são crimes imprescindíveis e inafiançáveis. Fizemos a denúncia junto ao Twitter e a mensagem de ódio de um torcedor adversário foi apagada, mas o print é eterno. Conta igualmente denunciada e boletim de ocorrência realizado junto à Polícia Civil da Bahia. O Bahia fez certíssimo, tem que achar, tem que achar esse rapaz, essa pessoa, rapaz ou moça, essa pessoa que fez esse comentário absolutamente desprezível, porque em pleno século XXI, em 2023, você ter esse tipo de atitude é um tipo de atitude absolutamente grotesca, desprezível, subterrânea. Isso não é uma atitude de torcedor, né? Assim, provavelmente pode ser um torcedor do Vitória, mas não dá pra gente enfatizar. Mas tanto Bahia quanto Vitória tem que entrar e punir esse pessoal. E punir esse cara. Esse não é o jogador. Tô falando Peraí, eu vou tirar aqui a publicidade, porque senão tem que, tem que tentar punir esse cara. Esse cara aqui que fez esse comentário, o arroba Yanek, não dá nem para ler direito. Mas enfim, tem que achar, tem que punir e tem que botar esse cara longe das redes sociais. Longe das redes sociais, longe de qualquer convívio social, porque isso não é coisa de gente que convive bem com as pessoas. Isso não é coisa de se fazer. Isso é coisa de gente sem educação. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer. De gente que não tem o que fazer. Simples assim. Eu acho que o Bahia está corretíssimo em fazer a denúncia. Precisa ir atrás mesmo. Precisa ir atrás mesmo. E o Vitória tem que fazer também. Não é só o Bahia, não. Tem que mostrar que os dois times, que as duas torcidas, que as duas diretorias estão juntas nesse caso. Nesse caso. Porque é impensável você ter um caso de racismo no Brasil, sobretudo na Bahia. E aí mostra aquilo que a gente vem falando há muito tempo, que não é só na Europa, como o Vinícius Júnior está sofrendo de racismo lá, e nós já fizemos aqui na semana passada um vídeo condenando isso, mas também é aqui no Brasil, em qualquer lugar do Brasil. Em qualquer lugar do Brasil. A gente lembra aí de diversos casos de racismo aqui no Brasil. Não vamos aqui falar para não dar muita cancha nisso, mas, cara, vamos parar. Está na hora de parar. Está na hora de botar a mão na consciência, as pessoas e entender que nós somos todos iguais. Somos pessoas normais. Normais. Isso não se faz. Isso não se faz. Isto é ridículo, para não dizer coisas piores. Então, Kaique, continue dançando, continue fazendo seus gols pelo Bahia,
faça a torcida do Bahia feliz, entendeu? Continue, vou falar até direto para ele aqui. Continue fazendo o que você sabe de melhor fazer. E não ligue para essas pessoas. Ligue sim para denunciar. Para denunciar, você liga. Agora, para o que falam, para o que pensam de você, cara, deixe essas pessoas para lá. Deixe as pessoas para lá. Vai a fundo na jurisdição, vai a fundo nisso e ponto. Continue fazendo o seu futebol, continue mostrando o grande jogador que você é, tá certo? E o Bahia tá certíssimo em entrar na justiça. Aliás, a SAF do Bahia é uma SAF absolutamente exemplar, mas não estamos falando aqui de SAF, estamos falando de time. O Bahia é um time absolutamente exemplar dentro do Nordeste, dentro do Brasil, e não merecia ter um jogador passando por isso. Aliás, o Kaique não merecia passar por isso. Aliás, ninguém merece passar por isso. Essa é a verdade. Então, está na hora de punir a CBF, do Bahia, do Vitória, da Federação Baiana, da Conmebol, da FIFA, ir atrás desse cara e punir esse cara para nunca mais pisar no estádio de futebol, nunca mais comentar sobre futebol. Punir o rapaz que fez o Twitter, né? E é isso. E é isso. Bom, acho que já está bem evidenciado aqui a nossa posição do CV Connect não vai passar a mão na cabeça nesse tipo de notícia. Nós vamos sim falar esse tipo de notícia sempre que acontecer e nós vamos estar sempre bradando aqui. Racismo é crime. E se você comete racismo, você tem que sim ir para a prisão. Tem que sim ir para a prisão. Tá certo? Então, que esse cara que comentou, para mim não é torcedor, para mim é um idiota. É um idiota que tá aí. Esse cara que comentou, que fez uma comparação no jogador do Bahia com um macaco, esse cara tem que ir para a jaula, ficar lá 20, 30, 40 anos pensando no que fez, porque isso não pode passar impune. Isso não pode passar impune. Muito bem. Bom, agora vamos falar dos campeonatos estaduais. Vamos falar dos campeonatos estaduais. Vamos falar dos campeonatos estaduais. Vamos falar do Campeonato Mineiro. Ó, começou o Daniel Alves aqui. Vamos falar do Campeonato Mineiro. Assim, a gente sempre começa com o Campeonato Carioca, mas a gente tem que falar do Campeonato Mineiro primeiro, porque o Campeonato Mineiro teve uma decisão importante agora à noite. Vocês se lembram que nós fizemos um vídeo explicando essa decisão. O STJD mantém o Ipatinga no Campeonato Mineiro. Bom, o STJD julgou o caso. Vocês se lembram que houve o caso Betim versus Ipatinga, estava até hoje julgando esse caso, e hoje o STJD manteve o Campeonato Mineiro. Consequentemente, a partida do Atlético no fim de semana está mantida. Está mantida. Vamos lembrar que o Betim estava acusando o Ipatinga, que veio do módulo 2. O Betim estava no módulo 2, foi na terceira colocação, o Ipatinga foi segundo. Vamos lembrar que estava acusando o Ipatinga de não assinar a carteira dos jogadores, né? Jogadores, de falsificar documento e tal. Agora, o STJD definiu a permanência do Ipatinga na primeira divisão, né? E o Ipatinga vai jogar o Campeonato Mineiro, vai estrear no fim de semana. Então, por essa deixa, vamos começar com o Campeonato Mineiro que teve nesse fim de semana Cruzeiro e Atlético no Mineirão, no Mineirão não, Independência, lembrando que o Cruzeiro não está jogando no Mineirão por causa do imbróglio que nós falamos aqui já na semana passada entre Ronaldo, Cruzeiro e Minas Arena. A Minas Arena queria uma parte maior de lucros, o Cruzeiro também, então eles não chegaram ali em um acordo, e o Cruzeiro vai mandar os seus jogos até
em princípio, no Independência, como fez com o nosso Atlético de São João del Rei. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. O nosso Atlético em São João del Rei. Não tem aqui o símbolo Atlético, mas é um símbolo muito parecido com o símbolo do Atlético, só que ele é redondo, ao invés de ter uma coroinha aqui em cima. É o seguinte, Cruzeiro jogou mal, o jogo foi 10h30 da manhã de sábado, porque no sábado à tarde a Globo tinha que passar a Supercopa para o Brasil inteiro, então a Globo Minas conseguiu antecipar o jogo. O Cruzeiro jogou mal, mas é um Cruzeiro que está em montagem. Está em montagem, foi o primeiro jogo do Paulo Pesolano no banco do Cruzeiro esse ano, que o Paulo Pesolano, na semana passada, estava suspenso do jogo contra o Patrocinense. O Cruzeiro saiu atrás, o Atlético é um bom time, é um dos melhores times do interior de Minas. Ano passado foi terceiro colocado geral, caiu para o próprio Cruzeiro na semifinal. O Atlético, por incrível que pareça, é uma SAF. É uma equipe de empresários, é um time que manteve o treinador desde o ano passado, que é o Roger, atacante do Botafogo. Ele jogou no Botafogo, jogou no São Paulo, jogou em vários times. E é um time que vem mantendo uma base. O Atlético tem Sassá, tem jogadores experientes. Sassá teve uma chance imensa de fazer o segundo gol. Sassá que jogou no Cruzeiro, inclusive, de fazer o segundo gol no Atlético, mas parou nas mãos do goleiro Rafael do Cruzeiro, diferente do Rafael do São Paulo, que chuta, vai no gol, né? Inclusive falamos aqui no primeiro vídeo. Muito bem. E o Cruzeiro está se montando ainda. O Cruzeiro apresentou Gilberto essa semana, Gilberto não jogou. Diz Ronaldo que é o acionista majoritário do Cruzeiro, que a equipe cruzeirense vai fazer contratações mais para frente, não para agora. Então o Cruzeiro está se montando. E está certo, está muito certo. Apesar de jogar a primeira fase da Copa do Brasil agora no final de fevereiro, a Copa do Brasil que terá comentários aqui no CV Connect, assim como o Mundial de Clubes, assim como assim, os eventos que vêm em fevereiro, o Cruzeiro está certo, está montando um time. Não tem por que ter um time pronto agora. Tem que ter um time pronto para a disputa do Campeonato Brasileiro, que é muito mais complicado. E o Cruzeiro precisa, não correr risco de cair. Acho que não vai correr. E o Cruzeiro precisa muito de jogadores que entendam a proposta. Eu acho que estão entendendo, justamente por ter aceitado jogar no Cruzeiro, ter aceitado jogar na SAF do Ronaldo, né? E acho que eles entendem que esse projeto é a longo prazo, não é um projeto para agora. Então, a equipe do Cruzeiro, ela simplesmente ela tem tempo para se montar. Não tem por que querer ganhar o Campeonato Mineiro. Não. Acho que o objetivo do Cruzeiro esse ano é ficar no top 10 do Campeonato Brasileiro da Série A. E é para isso que o Cruzeiro vai jogar. É para isso que o Cruzeiro vai jogar. Além disso, esse imbróglio com o Mineirão, com a Minas Arena, cara, tenho certeza que março e abril isso está resolvido. Está resolvido. Até porque o Cruzeiro vai precisar da torcida que teve uma média de 40 mil ano passado, na Série B. Esse ano, provavelmente os primeiros jogos vai dar mais que isso. Depende, claro, do andamento do Cruzeiro nos campeonatos, mas acho que o Cruzeiro vai ter uma torcida boa, até porque a gente está tendo aí, é, a gente está vendo aí que o torcedor está de volta ao estádio, e acho que o Cruzeiro tem tudo para fazer um grande campeonato brasileiro, mas não a ponto de bater um top 4, top 6 ali do brasileiro. No top 10, top 8 é a meta do Cruzeiro para esse ano. Inclusive, o Ronaldo disse no ano passado que a meta do Cruzeiro era o 13º lugar. Eu acredito que o Cruzeiro pode sonhar um pouquinho mais à frente, mas não muito à frente,
porque não está a nível ainda de Palmeiras, de Flamengo, de Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, de Atlético Mineiro, a nível do São Paulo, acho que ainda é um nível um pouco mais embaixo. Muito bem, Cruzeiro empatou com o Atlético e, enfim, tem 4 pontos. Cruzeiro está muito bem no Campeonato Mineiro, apesar de ser ainda o começo, e na próxima rodada tem um clássico contra o América. Por falar em adversário, vamos falar do Atlético. O Atlético jogou com a Tombense no domingo, 11 da manhã. Vou beber mais um pouquinho de água. Muito bem. O Atlético jogou no domingo, 11 da manhã, contra a Tombense, campo horroroso. Campo horroroso. Aliás, é o seguinte, lá em Muriaé, Tombense não está jogando em Tombos, está jogando em Muriaé. A Tombense é um time da Série B, um time forte, mas, assim como vários outros times do interior, tem se remodelado. Tem se remodelado. E o Atlético sofreu demais. Sofreu demais com o campo em Muriaé, campo ruim, horroroso. E é um time que ainda não é a cara do Eduardo Cudê. Eduardo Cudê, para quem não sabe, é um treinador argentino, treinou o Inter, estava no Celta de Vigo, aí saiu do Celta e recebeu a proposta do Atlético Mineiro. E ele foi para o Atlético Mineiro porque no Inter trabalhou com o Rodrigo Caetano, diretor de futebol, que está no Atlético Mineiro. E vários jogadores que jogaram com ele no Inter foram para o Atlético Mineiro. Patrick, por exemplo, é um. Tem ele, Igor Gomes, do São Paulo, que está no Atlético Mineiro, que ainda não se encaixou. Ainda não se encaixou. Então o Atlético ainda está montando a equipe. Só que o problema do Atlético é o seguinte, que ele precisa montar a equipe rápido. Porque agora, em fevereiro, ele já começa o pré-Libertadores. E ele tem como intuito estrear o estádio em julho, agosto, sei lá. Era para estrear agora em março, mas as chuvas aqui em Minas Gerais não estão deixando. Ele tem como intuito estrear o estádio na Taça Libertadores da América. Então precisa urgentemente montar a equipe. Montar a equipe, deixar a equipe coisa e tal. A equipe já está praticamente montada. Só falta entender, de fato, a filosofia do Eduardo Cudê. E a gente vê claramente que o Atlético começa a entender isso, mas ainda tem um pouco de dificuldade, né? Ainda tem um pouco de dificuldade de jogar da forma com que o Cudê gosta. E são poucos jogos ainda, são 2 jogos de pré-temporada. Então, aliás, pré-temporada de início de temporada, então acho que o Atlético Mineiro ainda tem muito a crescer ainda. O Atlético Mineiro vai dar muito trabalho esse ano, principalmente no Campeonato Brasileiro da Série A e acho que na Libertadores também. Na Libertadores ele pega o Carabobo da Venezuela, tem tudo aí para passar, tem tudo aí para fazer uma grande margem no Mineirão. No Mineirão, o Atlético vai jogar no Mineirão Libertadores, joga na Independência do Campeonato Mineiro, assim como o Cruzeiro, porque assim como o Cruzeiro ele tem divergências lá com a Minas Arena, mas as divergências são menores do que na época em que era presidido por Alexandre Calil. Muito bem. O Atlético Mineiro venceu o Tombense 2-1. O Tombense é um time da Série B. Começou bem a Série B do ano passado, começou ali disputando o G4 e tal. Só que aí do nada caiu e quase foi para a segunda divisão, né? A Tombense é a única representante de Minas esse ano na Série B do Campeonato Brasileiro. E nós vamos comentar aqui também em abril. E o Atlético está fazendo seu papel, tem 6 pontos e está muito bem no Campeonato Mineiro. Por falar em estar muito bem no Campeonato Mineiro, quem está muito bem é o América. A América venceu 2-1 a equipe do Vila Nova, né? A América tem um time bastante interessante, um time bastante forte, tem uma base forte, a base foi vice-campeã na Copa São Paulo, dando um show em cima do Palmeiras e perdendo pro azar, né?
E o América venceu o Vila Nova que estava fazendo sua estreia, Vila Nova que era para ter jogado a primeira rodada contra o Ipatinga, não jogou por conta desse problema no STJD. Agora o Vila Nova fez a sua estreia e perdeu para o América, era o primeiro jogo também. E o América já vem encorpado, um América que perdeu poucos jogadores do ano passado para cá, um América que vem já de uma política muito boa de, de crescimento de futebol nos últimos anos. O América terminou na 10ª posição ano passado do Campeonato Brasileiro, terminou no oitavo 2 anos atrás, foi a Libertadores ano passado. É um time que, de pouquinho em pouquinho, como se fosse um mineiro de fato, de pouquinho em pouquinho vai enchendo o papo, né? De pouquinho em pouquinho vai subindo, vai subindo, vai subindo, e é um time absolutamente encardido de você enfrentar, porque o América já há algum tempo tem sido a segunda força de Minas, tá parelhando ali com o Cruzeiro, né? E só atrás o Atlético Mineiro. O América tem 6 pontos no campeonato, é o líder do campeonato. Inclusive, vamos passar a tabela aqui. Vamos passar a tabela do Campeonato Mineiro até para gente já repassar. Lembrando, o Campeonato Mineiro, assim como o Campeonato Paulista, é um campeonato de grupos, né? De grupos passa os primeiros colocados de cada grupo e passa o melhor segundo. Aí eles fazem lá as semifinais e a final. Desculpa, gente. No grupo A, o Atlético tem 6 pontos, o Atlético 4, o Atlético 4, Cruzeiro, Pouso Alegre 1 e o Vila Nova 0. Vila Nova, um jogo só apenas, porque a primeira rodada ele não jogou ainda contra o Ipatinga. Grupo B, América Mineiro 6 pontos, Caldense 1, Democrata 1, Patrocinense 0. Tudo indica que o América vai nadar de braçada nesse grupo aqui, assim como o Atlético deve nadar de braçada no grupo A. Eu acho, assim, que essa, essa metodologia de campeonato, esse sistema de campeonato, é um sistema falido. Eu acredito que no ano que vem volta pontos corridos, porque, olha aqui, já na segunda rodada já tem uma discrepância do América para os outros, do Atlético para os outros. A, a disputa, entre aspas, fica no grupo C, mas o Ipatinga não jogou ainda, entendeu? O Tombense tem 2 derrotas, mas ainda muito precário, são 8 jogos. Então, Cruzeiro, 4 pontos no grupo C, deve passar. Democrata, 4 pontos, Ipatinga 0, Tombense 0. Lembrando que os times que estão no mesmo grupo, eles não se enfrentam. Então, o Cruzeiro não enfrenta o Democrata, Ipatinga nem a Tombense, mas enfrenta os outros 8 times dos outros grupos. Já enfrentou o Patrocinense no grupo do América e já enfrentou o Atlético do grupo do Atlético. Bom, próxima rodada a gente sempre confere os jogos dos times mineiros, dos times grandes de Minas, né? Vamos ter no sábado, 4h30 da tarde, uma aberração, Clássico América e Cruzeiro em Brasília. Uma aberração. Primeiro, porque nenhum dos dois times tem torcida suficiente para encher o estádio de Brasília. Segundo, porque o América levou lá para ganhar dinheiro. Sim. E eu não concordo com isso. Inclusive, eu vou falar no Campeonato Carioca no jogo do Vasco. Eu não concordo com isso. Não era mais fácil o América mandar esse jogo no Mineirão, se é para ganhar grana? Mandar esse jogo no Mineirão, em nota lá de Cruzeirense, ganhava muito mais. Agora em Brasília você vai ter despesa de viagem, você vai ter despesa com o estádio, entendeu? Despesa de alimentação, despesa de hotel, para arrecadar menos. Então você vai ter prejuízo. América e Cruzeiro vão ter prejuízo nesse jogo. Financeiro, estou falando, no caso de pontos a gente tem que ver. É o clássico da TV Globo Minas, América e Cruzeiro, 4h30 da tarde, sábado, lá em Brasília, 4 de fevereiro. Por falar. E o Atlético joga com Ipatinga, que está adiado, mas na verdade manteve o jogo, né? Manteve o jogo. E depois eu acho que a federação vai colocar aí um horário
para fazer esse jogo. Vamos ver se tem um horário aqui já. O Atlético joga no Patingão contra o Patinga, 7 da noite. Aqui, ó, 7 da noite de sábado, Atlético Mineiro no Patingão, frente ao Ipatinga. Então, tá aí os jogos do Campeonato Mineiro. Vamos passar agora para o Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, o clássico vovô. Fluminense, Botafogo e Fluminense, hein? Deixa eu beber uma água aqui. O Fluminense teve o segundo jogo seguido para passar o Flamengo na tabela. E pela segunda vez consecutiva, não conseguiu. Eu digo o seguinte: primeiro clássico carioca que a gente comenta aqui, Fluminense e Botafogo, Fluminense 0, Botafogo 1. Fluminense não foi bem no jogo. Não foi bem no jogo. Segundo, o Diniz tem um problema. Fernando Diniz. Os times do Fernando Diniz jogam 6 meses. Depois de 6 meses, eles param de jogar. Tem uma fórmula que paralisa os times do Diniz. É o que está acontecendo com o Fluminense. O Fluminense tem jogado os últimos jogos do Campeonato Carioca assim, meio que no banho-maria. 2-0, 1-0 e tal. Aquele jogo chato, modorrento. Para lá. É um time já velho, é um time envelhecido, tem uma média alta de idade. Trouxe uma galera que também já é rodada, trouxe Keno, trouxe vários outros jogadores. E as decisões tomadas pelo técnico do Fluminense e também pelo time não são decisões boas. Por exemplo, quando você quando você enfrenta um time como o Botafogo, que é um time rápido, que é um time veloz, que é um time jovem, você não pode jogar com sua defesa desguarnecida. É o que o Fluminense sempre jogou com o Fernando Diniz e é o que os times do Fernando Diniz sempre jogam. Defesa aberta. É por isso que eu disse no outro vídeo que o Rogério Ceni, Fernando Lázaro e Fernando Diniz precisam aprender a equilibrar os seus times. O time do Fernando Diniz é muito bom ofensivamente, mas é muito mal defensivamente. Sempre foi. Ano passado, o Cano fez vários gols nesse esquema, mas ao mesmo tempo o Fábio também salvou vários gols. Então, vários gols, vários jogos. Fábio, David Braz, né, a defesa do Fluminense ali. Só que a defesa do Fluminense esse ano não está conseguindo fazer isso. Por quê? Porque o esquema cansa. Se você não tiver uma proteção de defesa em cima disso, teu time vai perder variados jogos. E é o que acontece sempre com os times do Fernando Diniz. Aconteceu isso no São Paulo, aconteceu isso no Vasco. No Santos não, porque ele não teve tempo. Mas aconteceu isso no Atlético Paranaense, tanto é que ele foi demitido. Acontece sempre em todos os times que ele vai. Então, assim, a ideia do Fernando Diniz é boa, é muito boa, é ótima. Só que ele precisa entender que esse sistema tem que encaixar um sistema de marcação dentro. Se não encaixar esse sistema de marcação dentro, o time toma contragolpe, como tomou do Botafogo a todo instante no jogo. E o time do Botafogo é um time absolutamente jovem, rápido, veloz. Foi o que aconteceu no segundo gol, por exemplo. Toda hora eles tomavam a bola no campo de defesa e bicuda para frente para pegar o atacante nas costas do zagueiro. Foi assim que aconteceu o gol do Botafogo, foi assim que aconteceu outros lances que poderiam ter feito o Botafogo ter feito 2-3-0. O lance do pênalti para mim não foi pênalti em cima do Keno, porque o Keno é segurado e aí ele se projeta para correr e ele cai muito distante da onde ele segurou. Então assim, eu acho que ele pula, acho que ele maqueia o pênalti e foi bem feito não ter entrado.
foi bater o Calegari, não era o batedor principal, não era o batedor principal do Fluminense, e o Fluminense simplesmente perdeu. Perdeu o pênalti, porque não há comando no Fluminense, essa que é a verdade. O Fluminense precisa encontrar um equilíbrio, precisa encontrar um comando, senão chega a Libertadores em abril, o time ainda está, desculpa gente, o time ainda está procurando esse comando, procurando esse equilíbrio. E não pode. Time que tem Libertadores na temporada tem que começar, tem que começar mais rápido o seu projeto de formação de time. Não pode começar, não pode esperar muito, não pode demorar muito. O Fernando Diniz precisa ter essa consciência, porque para ele esse ano é crucial. O Fernando Diniz precisa ganhar um título esse ano, porque senão, amigo, vai ficar difícil de outros times acreditarem no trabalho do Fernando Diniz. Por outro lado, Botafogo. Luiz Castro, o treinador que parece saber bem o que ele está fazendo. Saber bem o que ele está fazendo, saber o papel dele. Eu acho que ele entende que Botafogo não tem condições de fazer grandes contratações, fez poucas contratações. Uma boa é o Lucas Perry no gol, que aliás o meu São Paulo jogou fora pro Náutico. Essa é a verdade. Eu sempre achei o Lucas Perry bom goleiro, sempre achei, desde a época do São Paulo. Só que o São Paulo não deu chance pro Lucas Perry. O Lucas Perry foi embora. Foi embora pro Náutico, fez um bom campeonato no Náutico, apesar do Náutico cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas aí não é culpa somente dele, é culpa de toda a equipe. E foi contratado agora pelo Botafogo para ser reserva do Gatito. Está sendo titular porque o Gatito Fernandes está machucado. Né? E está dando conta do recado. Já pegou 2 pênaltis, se não me engano, nesse Campeonato Carioca. Pegou um pênalti agora do Fluminense, pegou um há tempos atrás aí, não sei se foi da Portuguesa, se foi do Bangu. Enfim, se foi do Bangu, não, do Madureira, né, perdão. É um jogador, um goleiro bom, o Botafogo contratou. Além disso, outra coisa que está pegando no Botafogo é a venda do Jefinho para o Lyon. Vamos explicar desde o início. Botafogo é um time onde seu acionista majoritário, desde o ano passado, é o americano John Textor. John Textor, que tem a maioria das ações do Botafogo e é, portanto, o cara que manda no Botafogo. A questão é o seguinte, é que ele também é acionista majoritário do Lyon, da França. Do Lyon, da França. E, cara, simplesmente o Jefinho foi para o Lyon da França por 5 milhões de euros. 5 milhões de euros dá hoje cerca de 37 milhões de reais. Daqui 6 meses, o Lyon tem direito à compra. Compra direta e injeta mais 10 milhões de euros na conta do Botafogo. Não sei se é mais 10 milhões de euros, se é o complemento de 5 mais 5. Mas o fato é que vem aí 55 milhões de euros para o bolso do Botafogo. A torcida do Botafogo tá meio cabreira com isso. Por quê? Porque o John Textor tá parecendo que vai deixar o Botafogo de lado e vai simplesmente utilizar o Botafogo como um time para é, alavancar jovens para jogar lá fora, dos times dele. Eu acho o seguinte, eu acho o acordo virou um negócio, o Botafogo virou uma equipe do Grupo Textor, não sei se existe esse grupo, mas vamos dizer Grupo Textor, e tá mais que certo. E o John Textor tá mais que certo. O time é meu, eu faço o que eu quero. Isso é SAF. E vai entrar no Botafogo um dinheiro, o Botafogo já não vê há muito tempo. Coisa de 55 milhões de reais. O Botafogo não faz esse tipo de venda há muito tempo. Então eu acho o seguinte, primeiro que o valor. O valor é um valor expressivo, é um valor que pode tirar
um Botafogo aí de muitas dívidas, pode tirar, pode fazer com que o Botafogo mais à frente faça um time interessante, mas ao mesmo tempo você fica cabreiro, porque parece que o John Textor vai fazer com o Botafogo o que fez com o Crystal Palace. É só um negócio e ponto. Não vai fazer um time competitivo como está na cabeça dos torcedores do Botafogo. Eu acho absurdo pensar isso. Eu acredito que o Textor tem sim interesse em fazer o Botafogo grande, mas ao mesmo tempo eu acredito que ele está fazendo isso, que o Botafogo precisa fazer caixa. Precisa fazer caixa, precisa vender gente, e ao mesmo tempo, o tamanho do Botafogo, o tamanho do Lyon é outra coisa. O Lyon é muito menor que o Botafogo, em termos de história. Então, talvez o John Texel tenha. Desculpa, gente. Talvez o John Texel tenha em mente dele. A gente pode pensar uma coisa: a gente pode pensar que ele está realmente usando o Botafogo para fortalecer lá na França. Mas talvez ele tenha em mente quitar as dívidas do Botafogo através disso, através de vendas e tal, e posteriormente fazer um grande time, porque eu não acredito que o John Textor fez um investimento no Botafogo sem pensar em ganhar a Libertadores. Eu não acredito. Acho que é um projeto a longuíssimo prazo. Para longuíssimo prazo, o torcedor do Botafogo tem que apaziguar um pouco nesse sentido. Mas também não tiro a dúvida de vocês, aliás, não tiro o mérito de vocês estar pensando que o John Texas pode estar usando o Botafogo para fazer negócio, fazer negociata. Também não tiro. Até porque o próprio John Textor, dias atrás, disse que o contrato da SAF, a lei da SAF, perdão, não é o contrato, a lei da SAF é uma lei errônea. Então, peraí. Aí quem erra é o John Textor, porque o texto da lei da SAF está aí, desde o começo. Botafogo foi um dos primeiros times a se tornar SAF, nesse sentido. Então, o John Textor já tem conhecimento desse texto, já tinha conhecimento na época do investimento. Então, assim, é, não dá para você falar que agora está errado, sendo que lá atrás não estava. Então, assim, calma, torcida do Botafogo. Eu acho que tem alguma coisa boa por aí, ainda mais até pelo valor que vai entrar. Mas o senhor John Textor tem que ser mais direto no que ele fala, no que ele faz e tal. E tem que ser também uma pessoa que pare de ficar jogando com a torcida do Botafogo. Ele tem, ele tem que ser uma pessoa assim que seja mais direta, mais assertiva e mais, vamos dizer, mais certa do que está fazendo. Acho que falta isso a gestão Textor no Botafogo. E agora jogar essa questão de que a SAF, a lei da SAF tinha muita brecha lá atrás, aliás, estava certa lá atrás e agora está tendo muita brecha, isso aí causa uma certa dúvida. Muito bem, vamos falar. Esse é o clássico vovô. Vamos falar agora do Vasco. Lembrar que o Flamengo jogou. Só lembrar que o Flamengo jogou já esse jogo. Esse jogo não. A quinta rodada, que é a rodada que a gente está mostrando lá no começo. Foi o primeiro jogo do campeonato. Exclusivamente porque esse fim de semana estava na Supercopa e o Vasco e Volta Redonda. Primeiramente, deixa eu tomar uma água. Primeiramente, o jogo foi no estádio Kleber Abad de Cariacica. Eu não entendo essa neura que o futebol carioca tem com os estádios do Espírito Santo.
Por quê? Primeiro o seguinte, não tem a mínima razão, a não ser que o São Januário esteja alugado, do Vasco da Gama mandar esse jogo no Espírito Santo. Não tem. Ah, mas a torcida lá é uma torcida inteira de clubes cariocas e tal. Tudo bem, tudo bem. Mas olha o resultado. Olha o resultado. Poderia ser diferente? Poderia. Mas vamos pensar. São Januário, com a capacidade máxima. Será que seria 2-1 por Volta Redonda? São Januário, o estádio que é considerado um caldeirão, enfim, não seria 2-1 por Volta Redonda. Com certeza não seria. Poderia ser, mas a chance disso acontecer era pequena, pequeníssima. Além disso, o Volta Redonda abriu 2-0 nesse jogo. E o Vasco, com seu time titular, que veio dos Estados Unidos, estava lá disputando a Florida Cup, o Vasco jogou despretensiosamente no primeiro tempo. O Vasco não jogou nada no primeiro tempo. Pelo contrário, jogou tudo no segundo e não conseguiu empatar. Tomou 2 gols do Volta Redonda, absolutamente discutíveis, vamos dizer assim, no sentido de que o Vasco não jogou nada. O Vasco agora tem 6 rodadas para buscar a classificação. O Volta Redonda ganhou um grande resultado para buscar a classificação, um grande resultado, e o Vasco da Gama precisa correr atrás. O Vasco ainda tem os 3 clássicos nas 6 rodadas. Então a derrota do Vasco nesse jogo, uma derrota poderosa. Aliás, o Vasco tem 4 jogos, perdão, né? O Vasco tinha um jogo com o Botafogo, que foi adiado para o dia 16 de fevereiro. Mas o que se precisa entender do Vasco é o seguinte: o Vasco está com o seu time titular completo, passou um tempo na Florida Cup, voltou, ganhou da Portuguesa e agora jogou no Espírito Santo. Tinha que ter jogado São Januário. A gestão do Vasco foi mal nisso aí. Tinha que ter jogado em São Januário, tinha que ter jogado em casa. Os Caldeirão, né? Caldeirão, simplesmente, montado ali o ambiente desfavorável Volta Redonda. Quando você vai para Cariacica, apesar de ser totalmente Vasco ali, as torcidas, o ambiente não é desfavorável à Volta Redonda, porque o campo nenhum dos dois times conhece. O Volta Redonda joga mais em casa, apesar do estádio inteiro ser Vasco. Isso aconteceu com Madureira e Flamengo também, foi 0-0 e parecia que o Madureira jogava em casa e o Flamengo fora. Então eu não entendo essa neura desses times cariocas que têm condição de fazer seus jogos em casa, né? Seus jogos em casa, têm condição de ganhar, de faturar no Rio de Janeiro, o que eles faturaram provavelmente em Cariacica, de ficar mandando jogo para fora de casa. E aliás, eu acho uma aberração também, comentei isso no Campeonato Mineiro, quando a gente estava falando do Campeonato Mineiro aqui, acho uma aberração você jogar fora dos seus domínios como mandante. O Vasco não tinha nenhuma justificativa de jogar esse jogo no Espírito Santo. A não ser, claro, que recebeu um incentivo para ir para lá. Mas isso aí é outra história. Além disso, o treinador do Vasco, Maurício Barbieri, não é um treinador para o Vasco. É um treinador, assim, que não tem um histórico importante. O Vasco precisa de treinador com histórico importante, um treinador que chegue e bote tudo no lugar, porque o Vasco parece estar perdido. O Vasco, diante da sua grandeza, diante da sua história, parece estar perdido no que tem que fazer. E com isso, ele pode ter o dinheiro da Seven Partners, pode ter, mas esse Campeonato Brasileiro, que o Vasco está preparando o time para o Campeonato Brasileiro. Desculpa, não está preparando para a Copa do Brasil, que vai começar
agora no fim de fevereiro com um comentário aqui. O Vasco da Gama está preparando o time para o Campeonato Brasileiro. Precisa chegar no top 10, assim como o Cruzeiro precisa. Só que é um time que veio da Série B, de 2 anos da Série B, e é um time que precisa se levantar. Contratou bem, contratou Jair, contratou uma série de jogadores, contratou bem Léo Pelé, que estava no São Paulo, Jair, que estava no Atlético Mineiro, mas ainda não vemos liga nesse time. E acho que muito em conta o treinador Barbieri, que ano passado ficou de junho até novembro no Bragantino jogando apenas o Campeonato Brasileiro e não fez o Bragantino jogar futebol. Aliás, foi uma surpresa minha ver o Barbieri acertando com o Vasco. Eu acho que o Vasco, com a Sérvia Partes, poderia ter acertado um técnico de um quilate maior. Mas enfim, Volta Redonda ganhou 2-1. E parabéns ao Volta Redonda, que volta a vencer um grande clube depois de muitos anos, um grande clube do Rio. Vamos passar aqui pela tabela do Campeonato Carioca, aproveitar que a tabela está aqui embaixo. O Flamengo segue líder, 11 pontos, com 5 jogos. O Flamengo teve a ponto de perder a liderança por 2 vezes, mas o Fluminense não foi competente o suficiente para passar. Volta Redonda em segundo com 10 pontos, com essa vitória em cima do Vasco. Terceira posição, Fluminense com 10 e a quarto, Botafogo com 9. Seriam os 4 hoje para disputar as semifinais do Campeonato Carioca. Bangu em quinto com 8, Vasco da Gama sexto com 5, um jogo a menos. O Botafogo também tem um jogo a menos. O Botafogo pode passar o Flamengo, hein? Pode passar o Flamengo e ser líder com esses jogamentos. Audax sétimo com 5, Madureira oitavo com 5, Nova Iguaçu 5 e nono, décimo Portuguesa Carioca com 4, décimo primeiro Resende com 4, estaria caindo para a Série B do Campeonato Carioca, Boa Vista com 2 pontos. Vamos à próxima rodada. A próxima rodada acontece nesse meio de semana, portanto, quinta-feira tem um comentário aqui. Sexta rodada do Campeonato Carioca, que vai começar com Botafogo e Nova Iguaçu na Cazé TV, 7 da noite. Às 7 da noite, deve ser no estádio. Deixa eu ver que estádio que é. Estádio Luso Brasileiro, estádio da Portuguesa Carioca. O Botafogo tem jogado lá. É outra coisa que eu não entendo. Não sei por que não está jogando em Engenhão. Às 9h10 da noite, jogo do Band Esportes, Flamengo e Boa Vista. Maracanã, Flamengo se despedindo do campeonato, por hora do Campeonato Carioca. Flamengo que na quinta-feira vai direto para o Marrocos. E na terça-feira, dia 7, estreia no Campeonato Mundial de Clubes, que vai ser comentado aqui a partida do Flamengo, dia 7, na terça-feira. Além disso, também vamos comentar os jogos do Real Madrid, né? O Flamengo joga quarta, 9h10 da noite, na Band Esportes, né? E na quinta-feira, Vasco e Resende. Vasco e Resende, São Januário, né? Estádio Vasco da Gama, São Januário. Aí, vai jogar em São Januário com o Resende e não joga com Volta Redonda. Não dá para entender. Vasco e Resende na quinta-feira, 7 horas da noite, na Cazé TV. Lembrando que todos os jogos em casa do Botafogo do Vasco mando da Cazé TV. E na quinta-feira, 9h10 da noite, Volta Redonda e Fluminense, estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda e Fluminense na Bandeirantes, o canal do esporte. Para fechar aqui, vamos falar do Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho, que tivemos o Internacional. A gente sempre joga pela ordem dos jogos, aliás, a gente sempre comenta pela ordem dos jogos. Inter de Porto Alegre finalmente desencantando no Campeonato Gaúcho, venceu o São Luís por 4-0. Não tem muita coisa para comentar, o São Luís é um time muito fraco, perdeu a Recopa Gaúcha, o Grêmio por 4-1 na semana passada, e o Inter venceu o primeiro. Inter com o Anderson, Pedro Henrique, que continua no time. Pedro Henrique marcou 2 vezes, e Rodrigo Molina. Nota triste desse jogo, que esse jogo foi no mesmo horário
de Palmeiras e Flamengo na Supercopa, que nós já comentamos aqui, tem um canal, tem vídeo aqui no canal, inclusive, Palmeiras estraçalhou o Flamengo, 4-3, e o jogo foi no mesmo horário, 4h30, ninguém assistiu esse jogo. Só quem foi no Beira-Rio, provavelmente. Porque, aliás, o Premier passou, mas, cara, quem tava ligando para isso? Ninguém. Então, assim, Inter ganhou 4-0, pegou um time fraco pela frente, porque o São Luís. São Luís é muito ruim, é dos piores times do Campeonato Gaúcho. E tudo indica que o Inter começa uma reação agora. Agora, outra nota triste desse jogo foi a coletiva do técnico do Inter, Mano Menezes, que, ao se referir aos técnicos portugueses aqui no Brasil, disse que ele teria que, para ser reconhecido, para ser elogiado, teria que começar a falar o português de Portugal. Mano, é o seguinte, primeira coisa da cartilha de um treinador. Acho que o treinador não pode falar de um outro treinador na coletiva. Tem que se atentar ao seu clube e ao time adversário, primeiro. Segundo, que essa declaração, ela parte de uma, não vou dizer arrogância, mas parte de uma ciumeira, vamos dizer assim. Os técnicos brasileiros, para não dizer coisa pior, que eu acho que é coisa pior, mas deixa para lá, dos técnicos brasileiros com os técnicos portugueses. Essa rixa já vem desde o Jorge Jesus aqui no Flamengo, quando o Jorge Jesus fez a, a campanha que fez. E aí veio o Abel Ferreira e faz a campanha que está fazendo, né? Vem o Vitor Pereira, também chega na final da Copa do Brasil e bota o Corinthians no top 4 do Campeonato Brasileiro, coisa que não acontecia desde 2017, quando foi campeão. E agora vai ter a chance de colocar o Flamengo como campeão mundial. Então, assim, primeiro, os técnicos brasileiros têm que entender que eles estão, de fato, no nível abaixo dos técnicos europeus. Segundo, o clube contrata quem ele quer. O clube contrata quem ele quer. Então, assim, a verdade é o seguinte, o Mano sofreu demais quando estava no Palmeiras, com o sucesso do Jorge Jesus no Flamengo. O Mano saiu do Palmeiras, voltou o Cuca. Aliás, voltou o Cuca não, voltou o Cuca. É, voltou um treinador brasileiro, depois veio o Abel Ferreira. Aliás, voltou o Luxemburgo, perdão. Voltou o Luxemburgo. E veio o Abel Ferreira. O Abel Ferreira simplesmente conseguiu o que o Mano não conseguiu no Palmeiras e que era imposto a ele, ganhar a Libertadores da América. O Abel conseguiu em 3 meses. O Abel estreou em novembro de 20, ganhou a Libertadores em janeiro de 21. E depois ganhou todos os títulos aqui do nosso país. Todos os títulos, inclusive a Supercopa no fim de semana. Então, Mano Menezes, baixa a bola um pouco. Você, quando era treinador da seleção brasileira, eu defendia a sua permanência na seleção brasileira. Por quê? Porque a seleção brasileira estava encontrando um caminho junto contigo, um caminho até interessante. Havia acabado de ganhar a Copa Rock em cima da Argentina, a Argentina completa, com o Messi, com todo mundo. E assim, falta aos treinadores brasileiros um pouco de consciência da capacidade que eles têm, tanto de fala quanto no jogo. Tem treinador brasileiro competente? Claro que tem. Tem treinador brasileiro não competente? Claro que tem. Tem treinador gringo competente? Claro que tem. Tem treinador gringo não competente? Claro que tem. Nem todos estão nessa mesma baliza. Mas é o seguinte: você dá uma declaração dessa, demonstra que você não tem respeito pela classe, não tem respeito pelos seus companheiros, sobretudo seus companheiros de fora do Brasil. Então, mano, é o seguinte: atente-se ao Inter,
Atente-se ao Inter. Já não é a primeira vez que você dá declaração dessa. Atente-se ao Inter, atente-se ao seu trabalho, né? E deixe os outros trabalharem também. Entende? É isso. Bom, o Inter ganhou de 4-0 de São Luís, está tudo certo. E agora vamos finalizar com o Grêmio. O Grêmio que jogou no domingo, 8h30 da noite, o clássico regional lá contra o São José de Porto Alegre. Venceu por 1-0, gol do Everton aos 80. Jogo fraco, domingo à noite. Soares não jogou, mas o Grêmio manteve o seu 100%. Então tá tudo certo com o Grêmio. Vamos aproveitar que a tabela do Campeonato Gaúcho está aqui. É a mesma coisa do Campeonato Carioca. A única diferença é que o 11º cai aqui, no Campeonato Carioca não. O Grêmio, 9 pontos na primeira posição, Brasil de Pelotas, 6 pontos. Em segundo, Brasil de Pelotas, que bate uma barbaridade. Nunca vi um time bater tanto igual o Brasil de Pelotas. O Grêmio já, aí o Inter já está em terceiro com 5 pontos, o Avenida em quarto com 5 pontos. O Inter, Avenida, Grêmio e o Juventude ainda não perderam, mas o Juventude empatou os 3 jogos. O quinto colocado é o Ipiranga com 4, Caxias é sexto com 4, São José de Porto Alegre sétimo com 4, Juventude oitavo com 3, está muito no início ainda, né? Novo Hamburgo nono com 2, décimo São Luís com 2, Sportivo 11º com 1 e o Aimoré 12º com 1 ponto. Na próxima rodada, que acontece nesse meio de semana, o Sportivo recebe o Grêmio amanhã, 8 da noite. O Premier está transmitindo no estádio Montanha dos Vinhedos, lá em Vinhedo, no Rio Grande do Sul. E também vamos ter o Inter jogando. A gente sempre cobra os times da Série A, então o Grêmio pega o Sportivo, o Inter joga quinta-feira, 4h30 da tarde, lembrando que é feriado em Porto Alegre, que é dia de Nossa Senhora dos Navegantes. O Inter joga no Beira-Rio, 4h30 da tarde, contra o Ipiranga, ou seja, vai jogar ali já um duelo direto ali pelas primeiras posições. Muito bem, esse foi o nosso. Vamos tirar tudo. Interromper o compartilhamento. Esse foi o nosso CV Connect Esportes. Encerramos aqui mais uma edição do CV Connect Esportes, a edição 40. Você acompanha no YouTube, você acompanha no Spotify, em todas as nossas redes sociais. E quinta-feira estamos de volta, como você viu, para fazer aí Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho e a partida do Palmeiras frente ao Mirassol, tá certo? Campeonato Mineiro só volta no fim de semana, Campeonato Paulista também só no fim de semana. Então, vai ser só esses 2 campeonatos, mais Mirassol e Palmeiras. Tá bom? Quinta-feira estamos de volta aí com a edição 41. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar, de comentar e fazer tudo isso, tanto no YouTube quanto no Spotify. Muito obrigado a todos. Até!